Resumo semanal, novela, Os 10 Mandamentos, 15 de janeiro de 2018 a 19 de janeiro de 2018. Capítulo 081, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018. Moisés diz para Arão que Deus quer que eles encontrem Ramsés no Nilo e revela ao irmão que o Egito sofrerá consequências pesadas pela teimosia do rei. Nefertari avisa Enutimiri que o rei saberá que ela esteve na vila escondida e distribuiu alimentos para os hebreus. Preocupada, a princesa desconfia que tenha sido delatada por Unet. Ramsés fica chocado com a atitude de Enutimiri ter ajudado os escravos. Nefertari confessa que soube do fato através de Unet e o rei percebe que ela pode ser uma boa informante. Moisés avisa a família que Deus provocará algo grave nas águas do Nilo. Nefertari pede para Caromã dizer aos oficiais que a chamem sempre que Unet aparecer. Enutimiri encontra Ramsés indignado e pede desculpas ao irmão. Moisés e Arão seguem para o rio Nilo. Desconfiado, Baque aproveita a distração de Abigail com Miriam para seguir a mãe. Baque entra escondido e fica chocado ao ver a mãe dançando no palco da casa de Senete. Ramsés desdenha do poder de Deus e avisa que os hebreus não irão para lugar nenhum. Moisés pede a Arão toque as águas do Nilo com o cajado para que elas se tornem sangue, deixando Ramsés e os oficiais intrigados. As águas do rio viram sangue e os egípcios ficam incrédulos. Capítulo 082, terça-feira, 16 de janeiro de 2018. Moisés diz para Arão que Deus quer que eles encontrem Ramsés no Nilo e revela ao irmão que o Egito sofrerá consequências pesadas pela teimosia do rei. Nefertari avisa Enutimiri que o rei saberá que ela esteve na vila escondida e distribuiu alimentos para os hebreus. Preocupada, a princesa desconfia que tenha sido delatada por Unet. Ramsés fica chocado com a atitude de Enutimiri ter ajudado os escravos. Nefertari confessa que soube do fato através de Unet e o rei percebe que ela pode ser uma boa informante. Moisés avisa a família que Deus provocará algo grave nas águas do Nilo. Nefertari pede para Caromã dizer aos oficiais que a chamem sempre que Unet aparecer. Enutimiri encontra Ramsés indignado e pede desculpas ao irmão. Moisés e Arão seguem para o rio Nilo. Desconfiado, Baque aproveita a distração de Abigail com Miriam para seguir a mãe. Baque entra escondido e fica chocado ao ver a mãe dançando no palco da casa de Senete. Ramsés desdenha do poder de Deus e avisa que os hebreus não irão para lugar nenhum. Moisés pede que Arão toque as águas do Nilo com o cajado para que elas se tornem sangue, deixando Ramsés e os oficiais intrigados. As águas do rio viram sangue e os egípcios ficam incrédulos. Capítulo 083, quarta-feira, 17 de janeiro de 2018. Espantado, Ramsés fica irado ao ver toda a água do Nilo transformando-se em sangue. Joquebebe diz para Bina que sabe onde está Safira e que vai tirá-la de lá. Abiram vira um balde de água sobre a mistura de palha com argila e todos se espantam ao perceber que o líquido virou sangue. Enquanto nada na piscina do palácio, Nefertari se apavora ao ver a água toda vermelha. Pazer e Simut fazem o ritual de libação. Eles ficam horrorizados ao verem sangue no lugar da água. Os egípcios se desesperam com a transformação da água. Nefertari avisa a Caromã que alguma maldição caiu sobre eles. Moisés e Arão se enchem de felicidade ao notar que a água não foi atingida na vila dos hebreus. Irritado, Ramsés pede para chamar Pazer e Simut. Sem água, Armos é gado a fechar a casa de Senete. Abigail descobre que Baque já sabe toda a verdade sobre Karen. Caromã alerta Radina sobre o amor que Nefertari ainda sente por Moisés. Ramsés conversa com Nefertari e diz que mostrará quem é o mais forte. Moisés teme o que o rei poderá fazer com Enutimiri. Karen vai até a casa de Abigail para tentar conversar com Baque e se desespera ao descobrir que o filho fugiu de casa.
Com o intuito de levar ao conhecimento do rei, Corá conta para Yunet que na fonte dos hebreus tem água limpa. Capítulo 084 Quinta-feira, 18 de janeiro de 2018. Yunet fica espantada ao constatar que a maldição é somente contra o Egito. Joquebebe se anima com a proximidade da libertação dos escravos. Corá observa Yunet na porta do palácio à procura do Ramsés. Irritado, o rei ordena que Ikeni expulse-a. Ramsés conta para Nefertari que foi procurado por Yunet e não quis recebê-la, deixando a rainha curiosa sobre qual seria o assunto. Yunet avisa Ikeni que Ramsés irá se arrepender de ter a ignorado. Karen reencontra Baki e questiona se o menino pode aceitá-la como mãe. Ramsés aguarda a chegada dos magos para que eles resolvam o problema da água sangrenta dos egípcios. Enutimiri desconfia que Yunet esteja agindo contra Moisés. Ramsés fica satisfeito com a presença dos magos e os desafia. Janes e Jambres desaparecem na frente de todos para espanto geral. Corá finge estar arrependido por ter assediado Safira, mas Joquebebe não se convence. Karen se prepara para partir e entrega para Safira a joia que havia sumido, revelando que a moça foi vítima de uma armação. Janes e Jambres prometem ao faraó que irão resolver o problema com a água. Ramsés se revolta ao ser informado por Mequetri que a água na vila dos hebreus permanece limpa. Capítulo 085, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018. Ramsés ordena que Ikeni e Bakhmut busquem água na fonte dos hebreus. Sem alternativa, Safira entrega a joia para Armos e diz que a dívida está paga. Karen diz que também está abandonando o prostíbulo e o egípcio a joga contra a parede. Ela bate a cabeça em um móvel e cai. Safira chega até a casa de Joquebebe e pede ajuda para socorrer Karen. Oséias e Caleb saem para resgatar a mãe de Baque. Arão se preocupa com o estoque de água dos escravos. Zelofeade, Oséias e os outros chegam à casa de Senete. Armos diz que Karen está morta e ordena que os guardas expulsem os escravos. Ramsés se recusa a beber água na vila dos hebreus e ordena que contaminem a fonte dos escravos. Armos manda os guardas sumirem com o corpo de Karen. Ramsés se desentende com Enutimiri e pede para ela se retirar da sala do trono. Oséias e Caleb avisam Safira que Karen está morta. Mequetri se arrepende de ter contado ao faraó sobre a água limpa na vila. Zelofeade e Abigail tentam tomar coragem para contar a verdade ao menino Baque. Janes e Jambres jogam um pó na água da vila dos escravos e a transforma em sangue. Aoliabe e Débora a avistam de longe e correm para contar a Moisés. Os magos chamam o Deus dos hebreus de farsa. Moisés é avisado e sai acompanhado de Arão. Ele chega até a vila dos hebreus e vê que a água foi transformada